Gostaria de começar conversando com vocês, então, sobre o meu tema, que é o direito das famílias e o enfrentamento à violência contra as mulheres. Todos conseguem enxergar o telão lá? Certo. Então, eu começo conversando com as colegas e com os colegas sobre. Cris, o pessoal está perguntando se tem como abrir aquele telão lá. Eu converso começando com os colegas sobre a intervenção do Ministério Público nas ações de família, as quais contem com mulheres vítimas de violência doméstica. Vejam, o legislador brasileiro introduziu no artigo 698, parágrafo único do Código de Processo Civil, uma causa de intervenção obrigatória do Ministério Público, que é a intervenção do MP nas ações de família, as quais contem com mulheres vítimas de violência doméstica. E muitas das vezes a gente se depara com situações que os colegas do Ministério Público Brasil afora simplesmente exaram parecer pela não intervenção, sob o argumento de que a mulher seria maior e capaz e por isso não se precisaria da intervenção do MP. Esse é um argumento que ele não é cabível de ser oposto nesse caso, justamente porque o legislador, quando criou essa norma, ele já fez essa ponderação e se trata de uma vulnerabilidade ontológica do sujeito, como diz Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald. Então, existindo uma mulher vítima de violência doméstica nas ações de família, o colega tem que intervir. Não existe essa de a mulher é maior e capaz. Segundo, uma pergunta que sempre me fazem: mas e se a gente estiver debatendo, Carla, nas ações, só partilha de bens, o MP tem que intervir? Claro que tem que intervir. Por quê? Porque a mulher pode estar sofrendo violência patrimonial naquela ação de família. Então, eu trago para vocês ali uma citação até de um colega do MP do Rio de Janeiro, a qual ele defende que não tem que existir um processo penal, e a gente sabe que desde abril de 23 isso é muito claro na Lei Maria da Penha, que as coisas são independentes. E faço aqui, inclusive, uma sugestão construtiva para que a gente passe a trabalhar isso no CNJ e no CNMP, já que desde outubro do ano passado as medidas protetivas de urgência elas passaram a ostentar a índole civil, o caráter civil. Eu sei que muitos de nós aqui já defendíamos isso, mas hoje o STJ pacificou isso. Então, questiono aos colegas, Cris, se faz sentido, pelo menos lá no Paraná é assim, né, Ana? As medidas protetivas de urgência elas virem apensadas nas ações penais, mas não virem apensadas nos processos de família, nos quais contem com mulheres vítimas de violência doméstica. Então, a gente precisa criar um fluxo com CNMP e com CNJ para que isso mude. Me parece que vai existir uma padronização do sistema, inclusive, para que as medidas protetivas de urgência também venham apensadas nas ações de família. Pode passar o slide, por favor? Prosseguindo nessa perspectiva, então, lá no Paraná, nós temos um enunciado da Subprocuradoria de Assuntos Jurídicos que diz o seguinte: é obrigatória a intervenção do Ministério Público em que figure como parte vítima de violência doméstica, independentemente da presença de situação de vulnerabilidade atual ou de prova cabal da violência. Então, havendo uma fagulha de violência doméstica, um indício de violência doméstica, naquele caso concreto, o membro do Ministério Público ele precisa intervir. E aqui eu também preciso fazer um segundo comentário. Uma vez intervindo no feito, isso não significa que o membro do Ministério Público tem que dar um parecer favorável à mulher vítima de violência doméstica, né? Acho que me parece bastante claro. Vou dar um exemplo bem básico, até porque eu sei que o evento está sendo gravado, então isso é importante deixar as coisas claras. Um casal que a mulher foi vítima de violência doméstica está debatendo em juízo a repartição de um único imóvel. É óbvio que o membro do Ministério Público não vai dar um parecer se for regime de comunhão universal ou parcial de bens e o imóvel ter sido adquirido após o casamento, dividindo o imóvel de forma desigual para um dos cônjuges. Então, na verdade, a visa atrativa é a situação de violência doméstica, mas uma vez o membro do Ministério Público intervindo, ele tem ali a independência funcional para deliberar da maneira como ele entender. Pode passar o slide, por favor? Superado, então, esse ponto introdutório da minha fala, que é um ponto assim que eu considero bastante interessante, e vale a pena a gente relembrar que o STJ considera a mulher vítima de violência doméstica presumidamente vulnerável e hipossuficiente, que são coisas diferentes. Vulnerabilidade, um conceito de direito material, e hipossuficiência, um conceito de direito processual. Passa o slide, por favor, para mim, por favor. A gente segue, então, conversando sobre alguns temas que eu separei para vocês. Os temas mais novos, digamos assim, eu deixei para o final. Que é o tema da violência vicária. Essa é uma resolução bem recente, conceituando a violência vicária no nosso país, a violência processual e também a lei do abandono afetivo, que eu acho que vai ter uma repercussão bastante importante na questão de gênero. Preciso só que o slide seja
Obrigado. Então, aqui nós temos um enunciado de BDFAN, só para concluir essa intervenção do Ministério Público no direito das famílias envolvendo mulheres vítimas de violência doméstica, aonde o BDFAN deixa muito claro que quando o sujeito ele tem recursos para pagar alimentos àquela criança, aquele adolescente, ou aquela mulher em situação de violência doméstica, a gente sabe que alimentos também são medidas protetivas de urgência, mas ele não o faz ou retarda de forma simplesmente porque ele quer fazer isso, isso caracteriza a violência patrimonial nos termos do artigo 7º, inciso 4º da Lei Maria da Penha. Então, a gente, enquanto promotores e promotoras de justiça, servidores do Ministério Público e das demais agências de controle, nós precisamos ser capacitados em trabalhar com a violência patrimonial, porque é no direito das famílias que a violência patrimonial ocorre com maior frequência, a despeito de ela estar há muito tempo já conceituada na Lei Maria da Penha. Certo? E aqui o IBDFAN nos ajuda com um exemplo bastante recorrente nas varas de família. Pode passar o slide, por favor? Começo, então, trabalhando um pouco do rito do direito das famílias, e todos nós sabemos que lá no direito das famílias nós temos aquela audiência de conciliação que está prevista lá nos artigos 694 e 695 do CPC. Só que, diferentemente do rito ordinário do CPC, e a gente não chama mais de novo CPC porque já se passaram 10 anos, diferentemente do rito ordinário, doutora Carolina, eu não tenho uma previsão expressa para que essa audiência seja dispensada. Eu tenho esse problema, eu tenho essa lacuna, pelo contrário, o legislador, ele estimula que se faça conciliação nas ações de família. E aí surge a seguinte questão, o que eu faço quando eu tenho uma mulher vítima de violência doméstica? Num processo desse. E eu vou falar aqui como acontece em vários locais do país. A gente tem uma pauta que é a tarde inteira conciliações de família. Muitas vezes o próprio membro do Ministério Público ele não consegue, por uma sobrecarga de trabalho, olhar todos aqueles processos e verificar que existe uma mulher em situação de violência doméstica. Daí a importância das medidas protetivas virem a pensadas também nos processos do direito das famílias. Como que eu posso resolver essa situação, então? Pode passar o slide para mim, por favor? Eu tenho que aplicar o controle de convencionalidade, os tratados internacionais de direitos humanos, especialmente a Convenção CEDAW, que é a Convenção da ONU, que trabalha, que versa sobre o direito das mulheres. E mais recentemente, por isso que aqui eu trouxe bastante coisas novas para vocês de 2025. Muito obrigado, melhor assim. O Fórum Permanente de Processualistas Civis, ele editou um enunciado sobre esse tema. Então, o primeiro enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o 639, ele era um enunciado que ele já foi até ultrapassado, que ele dizia o seguinte: o juiz poderá, excepcionalmente, dispensar a audiência de mediação e de conciliação em ações de família quando estiver presente a medida protetiva. Vejam que esse enunciado ele foi criado naquela época em que medida protetiva era atrelada obrigatoriamente a um crime, etc, etc. Depois, nós temos um ponto da recomendação número 35 do Comitê CEDAW, que é um comitê que fiscaliza as violações da Convenção da ONU sobre o Direito das Mulheres, que o Brasil é parte, e que possui estatura de superlegalidade, então está acima, inclusive, do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil, etc., que é categoricamente a seguinte, Davi: garantir que a violência de gênero contra as mulheres não seja obrigatoriamente encaminhada a procedimentos alternativos de resolução de litígios, incluindo mediação e conciliação. Então, vem o direito internacional dos direitos humanos e diz o seguinte: olha, eu não posso levar uma mulher compulsoriamente à justiça e obrigá-la a fazer uma conciliação. A gente tem um sinal muito claro. Eu também defendo isso em um texto, depois eu vou deixar esse material para vocês, eu não vou ler aqui essa passagem desse meu texto até em razão do tempo. Outras pessoas defendem isso, Eduardo Cambi, Fernanda Tartucci, Flávia Rio, pessoas que escrevem sobre o direito das famílias, o Rafael Calmon, que é inclusive aqui do Espírito Santo, que é juiz aqui no Espírito Santo. E mais recentemente, aqui uma novidade, em março de 25, o Fórum Permanente de Processualistas Civis criou esse entendimento aqui. A alegação de violência doméstica ou familiar é justificativa para o não comparecimento à audiência de conciliação ou mediação sem aplicação de multa. Óbvio, de nada adianta a gente dispensar a mulher vítima de violência doméstica da audiência de conciliação e mediação e aplicar uma multa a essa mulher. Então vejam que nós temos várias saídas. Na verdade, nós temos 3 desfechos possíveis, doutora Carolina, para esse caso. Primeiro deles, a mulher não deseja comparecer à audiência de conciliação no direito das famílias porque ela foi vítima de violência doméstica e se ela comparecer, isso para ela vai simbolizar uma violência institucional. O que a gente faz enquanto membro do Ministério Público?
controle de convencionalidade, alego a Convenção CEDAW, alego também o enunciado do Fórum de Processualistas Civis, que tem ali uma força persuasiva tão somente, diferentemente da Convenção CEDAW, e peço para que então essa mulher seja dispensada. E o STJ vem dizendo que isso vale inclusive para as audiências virtuais, que revitimização ocorre também em audiências virtuais. O próprio caso Mariana Ferrer ocorreu numa audiência virtual durante a pandemia. Segundo ponto, a mulher deseja participar do ato. Como que eu tenho que me importar enquanto membro do Ministério Público? Eu que tenho que estar nessa audiência de conciliação e verificar que aquele ato transcorra sem qualquer violência institucional, psicológica, patrimonial, etc. Porque muitas dessas mulheres, elas querem fazer um acordo, encerrar o processo e seguir sua vida em diante. Então a gente não tem que tratar a mulher de forma tutelável, pelo contrário, a gente tem que ir ali para fiscalizar se essas mulheres estão ou não sofrendo violência, mas respeitar a autonomia da vontade dessa mulher. Terceira possibilidade, a mulher deseja encerrar o processo, deseja fazer um acordo, mas ela não deseja olhar para o sujeito na audiência. Então, eu defendo que a gente pode aplicar, por analogia, o artigo 334, parágrafo 10º do CPC, e essa mulher designa uma pessoa de sua confiança para fazer a conciliação. No caso, o advogado e o membro do Ministério Público vai estar ali vendo também se não está sendo feito um acordo danoso a essa mulher. Esse é um problema que ele ocorre bastante na prática. Como eu já pesquisei bastante esse tema, eu encontrei agravos de instrumento em praticamente todos os tribunais do país. Os tribunais concedendo a dispensa por juízes de primeira instância que não estavam dispensando as mulheres vítimas de violência doméstica desse ato processual. Aqui eu gostaria também, e desculpem se eu estou falando um pouquinho rápido, mas é por conta do tempo, e tem alguns temas no final que eu quero falar bastante, que é principalmente a violência vicária. Sobre alimentos. A gente sabe que alimentos constam do artigo 22, inciso 5º da Lei Maria da Penha, como medida protetiva contra o agressor e em favor da mulher. E hoje nós estamos vivendo um tempo na jurisprudência em que o cuidado é encarado como um valor jurídico na métrica da fixação dos alimentos. Então, os casais, muitos deles, aqui a gente não está... Quem sou eu para julgar planejamento familiar alheio? Os casais fazem um planejamento, uma escolha que, olha, o homem vai ser o provedor, vai sair, vai sustentar a casa e a mulher vai cuidar dos afazeres domésticos ou vai cuidar dos filhos. Só que nesse período, essa mulher, ela deixa de procurar uma especialização na sua profissão, ela deixa de ter momentos de lazer, ela passa a ter o trabalho de cuidado com os filhos ou com os afazeres domésticos também. Então não é que ela está em casa e não está fazendo nada, pelo contrário, ela está fazendo várias coisas e deixando de fazer coisas em seu benefício também. E a partir daí, a jurisprudência, então, vem interpretando o cuidado como um valor jurídico. Isso abrange também os casos de mulheres vítimas de violência doméstica, porque o que vinha acontecendo até pouco tempo, tá? O que é bastante interessante sobre a perspectiva do quão importante foi a virada de lente que nós passamos a ter com o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Os casais faziam esse acordo, depois de 30 anos se divorciavam, a mulher já não tinha mais idade para trabalhar em, por exemplo, profissões que demandavam força física. Às vezes, acometida por alguma doença e não recebia nada. Os alimentos compensatórios, que são aqueles entre cônjuges, eram fixados por prazo determinado. E vem hoje, então, o STJ, numa decisão bem recente também, de 2025, e decide que a mulher que se dedicou aos afazeres domésticos por um longo período de tempo e dessa forma foi pactuado, quando da escolha do planejamento de vida dessa mulher e desse homem, ela faz direito a uma pensão por prazo determinado. Isso vale também às mulheres vítimas de violência doméstica. Nesse caso aqui, a mulher deixou de exercer atividade remunerada por mais de 15 anos, desenvolvia um tratamento de saúde para depressão, um acórdão da lavra da relatoria da ministra Nancy Andrighi. Então vejam como isso a gente tem que também trazer para os casos de violência doméstica. A gente precisa implementar a cultura dos alimentos nos processos de violência doméstica, nas medidas protetivas. Eu tenho certeza aqui que eu converso com colegas que atuam na violência doméstica há muito mais tempo do que eu, inclusive. E a gente sabe que não existe uma cultura do direito brasileiro em deferir alimentos nas medidas protetivas de urgência. Isso é um grande problema. Por quê? Porque quais são as principais coisas
que o homem autor de violência fala para a mulher, para que essa mulher não saia de casa. Primeira delas, você não tem como se manter. Segunda, você vai perder tudo que você tem patrimonialmente falando, seu imóvel, etc, etc. E a terceira é você nunca mais vai ver seus filhos, porque eu vou continuar com a guarda desses seus filhos. Então a gente precisa implementar essa cultura que a Lei Maria da Penha já nos traz desde 2006, de pedir também nos nossos pareceres para que sejam fixados alimentos a essas mulheres vítimas de violência doméstica. Ah, mas meu juiz não fixa de nenhuma maneira. Bom, então eu entro com agravo de instrumento e assim que o tribunal começa a reverter essa situação, isso passa a ser uma praxe na minha comarca. E essas mulheres precisam, então, de um incentivo econômico-financeiro para que elas possam se sustentar, né? A gente sabe que o direito das famílias é regido em matéria de alimentos por aquele binômio da possibilidade, necessidade, possibilidade de quem paga, necessidade de quem recebe. E eu acho que todos que estão nesse auditório, e mais aqueles que me escutam pela internet, sabem que uma mulher em situação de violência doméstica tem uma super necessidade em receber os alimentos para que ela possa, então, romper o ciclo da violência. Prosseguindo, agora, em dia 31 de outubro de 25, então também algo bem recente, mas bem recente mesmo, o IBDFAN criou um novo enunciado, um enunciado 58, dizendo que o cuidado, enquanto expressão do dever de solidariedade familiar, tempo dedicado aos filhos menores ou incapazes, deve ser considerado na fixação dos alimentos. Então vejam como o IBDFAN também vem acompanhando essas mudanças, doutora Carolina, com perspectiva de gênero, reconhecendo que o trabalho, o cuidado enquanto valor jurídico é algo a ser mensurado no momento da fixação dos alimentos, algo que há 5, 6 anos atrás ninguém falava, era algo invisibilizado. Tivemos um avanço bem importante aqui. Aqui sobre alimentos e Lei Maria da Penha já falei bastante para vocês. Só acho importante destacar uma coisa. Na jurisprudência do STJ, quando a gente fala em alimentos, a jurisprudência é bifurcada. Os alimentos civis, ou seja, aqueles alimentos que derivam de relação de consanguinidade, pai que deve alimentos para o filho, por exemplo, é admitida a prisão civil do devedor de alimentos. Isso desde, enfim, é mais velho do que andar para frente, né? Todo mundo sabe disso. Agora, se aqueles alimentos indenizatórios, quando A atropela B e passa, então, a dever alimentos para B, esses alimentos indenizatórios, o STJ não admite a postulação do pedido de prisão. Então, chegou até o STJ a seguinte situação: olha, agora com a Lei Maria da Penha, nós temos uma medida protetiva de alimentos. Superior Tribunal de Justiça, vocês vão permitir que os alimentos fixados com base em uma situação de violência doméstica sejam executados pelo rito da prisão civil, ou vocês vão aplicar a jurisprudência dos alimentos indenizatórios, eu só vou possibilitar a penhora, outras formas de coerção que não aquela que cerceia a liberdade do devedor. E vem o STJ, já em um julgado um pouco antigo, o RHC 100.446, diz que é possível, sim, que homens autores de violência doméstica, alimentos fixados com base na Lei Maria da Penha, sejam presos. E faz todo sentido esse entendimento do STJ por uma questão de interpretação sistemática. Porque, vejam, se o agressor não paga os alimentos, em tese, o que eu posso fazer enquanto promotor de justiça? Pedir a prisão preventiva do sujeito por descumprimento de medida protetiva. Então, faz muito mais sentido, a partir daquele princípio lá da execução civil, da menor onerosidade do executado, de postular a prisão civil do devedor de alimentos. Então, o STJ acertou nessa situação aqui, mas teve que decidir porque havia uma celeuma e o caso chegou, então, até o STJ nessa perspectiva. Especificamente sobre prisão. Não, mas é que eu, na verdade, eu cortei um pouco do. Eu cortei. Na ementa fala, inclusive, que a protetiva ela serve como título executivo judicial para prisão. Bem, bem interessante. Tá. Aí, prosseguindo um pouco, nesses temas mais clássicos do direito das famílias e violência doméstica, nós temos a questão da guarda. Foi alterado o CPC e o Código Civil em 2023, criando um dever de certificação ao magistrado. Olha, o magistrado ele tem o dever, em tese, de questionar antes das partes se existem indícios de violência doméstica antes de iniciar uma audiência envolvendo a guarda de crianças ou de adolescentes. A gente sabe que embora essa obrigação legal tenha sido imposta da via aos juízes, a gente sabe que isso não está acontecendo no Brasil inteiro. A gente sabe que esse dispositivo ele não é observado, e nós, enquanto membros do Ministério Público, nós temos a obrigação de intervir nesses casos, por conta do 698, e de fiscalizar se os juízes estão advertindo as partes.
Seria possível que, ao meu ver, inclusive, se uma mulher vítima de violência doméstica for até a Promotoria de Justiça, claro que não será o Ministério Público que entrará com essa ação de guarda, ao menos em tese, a Defensoria Pública que faz isso, ou a Advocacia Dativa, mas o Ministério Público poderia até fazer isso também, é que já se diga na petição inicial que se trata de um caso de violência doméstica, para que se evite ali o constrangimento de designarem uma audiência de conciliação e, a partir dessa audiência de conciliação, então, a mulher tem que fazer o Ministério Público tem que fazer aquele segundo requerimento que eu coloquei no início da exposição para que a audiência seja dispensada. Então, aqui a gente tem que tentar ganhar um pouco de tempo, conversar com o magistrado ou com aquela pessoa que pelo menos organiza as audiências antes de que as audiências comecem de conciliação, para que sejam as partes questionadas se existe, então, ali na vara de família algum indício de violência doméstica e, se sim, vai ser concedido um prazo de 5 dias para que as partes apresentem informações que corroboram essa afirmação. Vem o STJ, então, e fala que a situação de violência doméstica praticada pelo pai contra a mãe, ela deve ser levada em consideração para aferir o superior interesse da criança no momento de decisão de com quem vai ficar a criança ou adolescente, uma decisão até já um pouco antiga, de 2017, novembro de 2017. Então, a violência doméstica, antes mesmo da alteração do Código Civil, sempre foi um parâmetro de proteção às crianças e adolescentes em termos de determinação de com qual dos pais, com a mãe ou com o pai, a criança ou adolescente ele vai permanecer. E nessa perspectiva, nós tivemos a alteração do Código Civil, que nos trouxe uma segunda exceção à guarda compartilhada. A primeira delas, guarda compartilhada no Brasil é regra, a primeira delas era justamente aqueles casos em que um dos cônjuges manifestava expressamente a não intenção em ficar com o filho. Agora nós temos uma segunda, que é justamente quando houver uma situação de violência doméstica, e aqui o Código Civil não falou em violência doméstica contra a mulher, então a gente pode enquadrar inclusive as situações envolvendo lei em riborel, com crianças e adolescentes, que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica e familiar. E aqui a pergunta de $1 milhão que sempre me fazem é o seguinte: o que evidencia a probabilidade de risco? Porque ninguém tem bola de cristal. Então é óbvio que se o sujeito está respondendo por uma tentativa de feminicídio, isso evidencia uma situação de violência doméstica e não há algo que ser discutido. Ou está respondendo por uma lesão corporal, algo que acabou de acontecer, nenhum problema. Ou está praticando várias ameaças por WhatsApp, atos de violência psicológica que exigem, por vezes, uma cadeia reiterada de atos, perseguição, mas existem casos limítrofes em que a gente fica na dúvida realmente do que evidenciam ou não uma situação de violência doméstica, e aí cabe a jurisprudência começar e a doutrina começar a debater o alcance da expressão evidencia. E o mesmo vale para a probabilidade de risco, porque probabilidade de risco nos joga lá para frente, nos joga para um exercício de futurologia. E a gente não tem indústria como fazer esse exercício de futurologia a priori. Então, a gente tem que pegar alguns estándares, por exemplo, olha, já houveram outros episódios de violência doméstica? No dia anterior ao dia da audiência, houve alguma manifestação? Se sim, como que foi essa manifestação? Pronto, aí a gente consegue trabalhar. Claro que existem casos, como eu referi anteriormente, um feminicídio tentado, um crime contra a dignidade sexual cometido em contexto de violência doméstica, e a gente não vai ter nenhuma dúvida que se trata de um caso de violência doméstica e, portanto, a guarda compartilhada ela vai ser vedada nesse caso. Nós temos alguns enunciados aqui do IBDFAN também sobre esse tema da guarda compartilhada envolvendo a violência doméstica. Na verdade, esses enunciados eles são de outubro de 23, logo após a alteração do Código Civil, e eles não falam, na minha opinião, nenhuma novidade. A primeira delas diz respeito que a restrição, a limitação à convivência do pai em caso de violência doméstica não abrange outras pessoas da família, uma coisa bastante óbvia, né? Se o pai praticou violência doméstica, isso não quer dizer que o avô, a avó não possam ver a criança. E o segundo diz que a situação de violência doméstica ela deve ser considerada no momento de fixação da guarda, algo que foi dito justamente pelo legislador. Mas é bastante importante observar, não só a partir dos enunciados que eu trouxe anteriormente, mas também desses enunciados que o IBDFAN ele vem acompanhando esse encaixe, esse entrelaçamento que o fenômeno da violência doméstica está tendo com o direito das famílias.
talvez há 10 anos atrás a gente falasse só em violência doméstica e direito criminal, processo penal, né, Cris? Acho que até é menos tempo do que isso. Agora que a gente está enxergando a violência doméstica enquanto uma situação que envolve orçamento, que envolve o direito das famílias, que envolve o direito tributário, do trabalho previdenciário. A gente teve uma decisão do Supremo que foi formada a maioria para que as mulheres recebam LOAS, mulheres não seguradas no INSS, recebam LOAS se vítimas de violência doméstica e tiverem que se afastar do trabalho. Esse acordo não foi publicado porque, embora a maioria tenha sido formada, o ministro pediu vista, mas já tem maioria, a tese vai ser essa. Então, a violência doméstica ela espraia efeitos para vários ramos do direito, e no direito das famílias, esse talvez seja o principal, além do direito penal e do processo penal, onde a violência doméstica ela se materializa. E agora eu começo sim a falar de alguns temas, não que esses primeiros temas não tenham sido importantes, mas de alguns temas mais recentes, e assim que nós precisamos, enquanto promotores e promotoras de justiça e demais integrantes do sistema de justiça como um todo, nos capacitarmos e termos um olhar acurado com perspectiva de gênero. Primeiro, um caso horripilante, para não dizer outras coisas aqui, até porque o evento está sendo gravado, e obviamente isso é uma brincadeira, é, de destituição do poder familiar que eu encontrei na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, envolvendo o estado de Santa Catarina, em que uma mulher, supostamente no primeiro grau, ou no segundo, no acórdão do segundo grau, foi usado contra essa mulher para destituir o seu poder familiar, o fato de essa mulher ter sido vítima de violência doméstica. Ou seja, mais ou menos uma argumentação no seguinte sentido: olha, além de a omissão nos cuidados básicos com as crianças, sei lá, higiene, rotina, aquelas coisas todas, não levar para a escola, você ainda sofre violência doméstica. E aí vem isso foi no primeiro grau, me parece, porque vem o STJ e elogia o tribunal de origem a averiguar essa situação com maior profundidade, e o ministro Humberto Martins fala: olha, se esse argumento for levado em consideração para a destituição do poder familiar, nós estaremos a institucionalizar um segundo episódio de violência, uma violência institucional por parte do Estado. Então vejam, assim, eu sei que muitos de vocês estão chocados e chocadas com esse acórdão, mas se chegou no STJ, porque tem uma história por trás, né, de uma família, e isso infelizmente acontece. E aí vocês podem pensar: nossa, mas então você chegou agora aqui, digamos assim, no fundo do poço dos precedentes da palestra de hoje. Eu vou dizer que infelizmente não. Preparando essa palestra aqui para a Copevit, eu encontrei esse acórdão de agosto de 25. Gente, eu até tenho vergonha de ler esse acórdão, mas eu vou ler esse trecho com vocês, tá? Não se mostra razoável enquadrar a mãe biológica em nenhuma das hipóteses de perda do poder familiar do artigo 1638 do Código Civil, por ter sido vítima de violência sexual no ambiente doméstico aos 14 anos de idade e não lhe ter sido oportunizado apoio estatal para ter a criança consigo durante que permaneceu acolhida. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? A genitora foi vítima de violência sexual em ambiente doméstico. Com isso, ela foi acolhida. O filho foi separado dela, Cris. E aí, pelo fato de ela, a doutora Carolina, não ter ficado com aquele filho durante o momento do acolhimento institucional, após ter sido vítima de um crime contra a dignidade sexual, estavam movendo uma ação de destituição de poder familiar contra essa mulher. Então vejam como nós, do sistema de justiça, nós temos um papel muito importante que vai além de falar sobre o tema, de mover ações penais, de ficar vigilante em questões de guarda, de cuidar. Eu sei que a Faida falou sobre isso ontem, de cuidar para que nós não participemos de nenhuma forma de qualquer espécie, tipo, grau, gênero de revitimização de mulheres de juízo. Gente, isso aqui é gravíssimo, esse acordo. O processo está em sigilo, mas é bem recente, agosto de 25. Então a gente tem que olhar até para a destituição do poder familiar com perspectiva de gênero. Se bem que nesses casos eu acho que até as pessoas que não têm 1% de perspectiva de gênero enxergariam, né, que é uma situação absolutamente esdrúxula, absurda e grave violação de direitos humanos dessa mulher. E agora, então, eu converso um pouco com você sobre um primeiro de alguns temas que eu acho bastante importante. Eu até troquei algumas ideias com a Adalgisa e com a Valéria Scaran sobre esse tema já, que é o tema do abandono afetivo. Antes de iniciar a falar sobre esse tema, eu vou fazer um disclaimer aqui, porque eu acho que é importante e necessário.
Eu sou absolutamente a favor da mudança legislativa que reconheceu o ilícito, o abandono afetivo como ilícito civil. Eu sei que a jurisprudência do STJ por vezes reconhecia a indenização e por vezes não reconhecia a indenização, o que nos causava uma grande insegurança. Mas refletindo um pouco sobre essa lei, trocando ideia com alguns colegas de vários estados do MP brasileiro, vejam que essa lei do abandono afetivo, que alterou o ECA e reconheceu o abandono afetivo como ilícito civil, ela pode vir a ter um efeito, eu vou cuidar com o que eu vou falar aqui, mas um efeito um pouco parecido, um efeito às avessas, um pouco parecido com o efeito da lei da alienação parental também, tá? Por quê? Porque se o sujeito é obrigado a prestar afeto ao seu filho ou à sua filha, e ele não faz, o que vai acontecer com ele? Antes, ele ficava a sorte da genitora entrar com ação, chegar até a Brasília e ser deferido. Hoje vai ser reconhecido na primeira instância uma indenização por abandono afetivo. Então, será que nós não teremos, obviamente que não estou falando em todos os casos, mas nos casos em que envolvem um contexto de violência de gênero, Cris. Então, é bem importante fazer esse recorte aqui, tá? Será que nós não teremos homens autores de violência doméstica que, por algum motivo, não tiveram ali obstada a questão do direito ao convívio, prestando um convívio obrigatório, compulsório, porém não qualitativo e seguro, só para não pagar a indenização? E durante a prestação desse tempo, digamos assim, de convívio, o que pode acontecer? Atos de alienação parental, atos de violência vicária. Então, a gente tem que passar, e eu fico muito feliz de estar aqui no evento da Copevide, Cris, porque a gente está com os representantes de praticamente todos os estados e outros virtualmente, a olhar para essa lei com perspectiva de gênero e perceber que pode ser que existam casos, principalmente casos que envolvem violência doméstica e familiar, que homens passarão a exercer esse direito de convívio que antes não exerciam. Então, esse é um bom parâmetro interpretativo para esse assunto. Homens que antes não exerciam o direito de visitação e do nada, olha, acordei, o dia tá bonito hoje, vou passar a exercer. Não. É porque foi instruído, a, caso não exerça, passe a pagar uma indenização por abandono afetivo. E eu não estou nem entrando aqui na parte mais importante, tá? Que eu falei da violência vicária, que envolve as mulheres e também as crianças, e a questão da desconstrução da mãe, que é muito importante a gente falar sobre isso, mas do superior interesse das crianças e dos adolescentes também, que vão estar envolvidos aí, que não tinham um pai exercendo esse direito de convívio e mas passarão a ter não de forma genuína, mas para não, porventura, pagar uma indenização por danos morais por abandono afetivo. Então a gente tem que refletir sobre isso primeiro. Se esse direito ao convívio inclui ou não um afeto seguro, ou é só uma obrigação do afeto compulsório à criança ou adolescente. E segundo, se quando do exercício, Cris, desse convívio, esse pai não estará praticando atos contra aquela genitora. Atos de alienação parental, atos de violência vicária e por aí vai. Então, esse é um ponto que eu queria trazer aqui na reunião da Copevide, porque eu acho muito importante. Poucas pessoas estão falando sobre isso, e eu acho que a gente precisa interpretar esse tema com perspectiva de gênero. É claro que a mudança do legislador foi positiva e genuína para a maioria dos casos, mas a gente está aqui falando na Copevide, tudo bem, Sandra, com colegas que atuam na violência doméstica, então a gente tem que trazer esse tema à luz da violência doméstica. Aqui eu vou falar um pouco rapidinho sobre violência processual e daí eu encerro com a questão da violência vicária. A violência processual ela já é reconhecida em vários estados, em vários países, na verdade. Mais perto, tá bom. Obrigado. Não, o que a Sandra fala para mim é sempre uma ordem. A violência processual contra a mulher, ela já é reconhecida em vários países, tá? Como aquela situação em que a mulher tem a sua dignidade vilipendiada no bojo de um processo judicial. O homem, ele passa em razão em decorrência do exercício do direito constitucional de ação, ele passa a praticar atos única e exclusivamente com o intuito, com o objetivo de macular a dignidade daquela mulher. Passa, enfim, eu vou falar um pouco bem rápido sobre isso, mas ela pode ser pela via oral, pode ser pela via escrita, quando, enfim, esculhamba
a mulher no processo, pode ser pela via da juntada de documentos, também junta um monte de fotos da mulher na praia, com decote, coisas que nada tem a ver em um processo de família, juntam isso para tentar fazer com que o juiz vá para o lado dele na questão da guarda, né, coisa desse tipo. E nessa perspectiva, ela pode ocorrer desde o ajuizamento da ação até o seu trânsito em julgado. E quando ele ocorre com o ajuizamento da ação, a doutrina costuma chamar isso de lawfare de gênero. Eu sei que muitas pessoas já falam sobre isso, Soraya Mendes, a Val Escarance, é algo que não é propriamente uma novidade. Mas eu gostaria de mostrar para vocês como isso vem se materializando no direito brasileiro. O primeiro exemplo é um exemplo que foi publicado em um acórdão do STJ, para quem não está conseguindo enxergar o RESP 1761369, ele é um acórdão de 2017, mas ele foi publicado recentemente, 2023, demorou bastante tempo a ser publicado. Era uma ação de investigação de paternidade, em que a mulher ajuizou, obviamente em prol ali da criança, contra um homem, e o advogado simplesmente colocou na contestação e exerceu essa linha argumentativa de defesa durante toda a ação de investigação de paternidade, que aquela ação, Cris, era um absurdo, doutora Carolina, porque a mulher exercia, era uma profissional que exercia atividades sexuais e nem ela sabia com quantos homens ela tinha tido relações sexuais. Então aquela ação era infundada por isso. Aí vem o STJ e fala o seguinte, olha, primeiro que processo não é um local sem limite. No próprio tribunal do júri, eu posso entrar vestido de Homem-Aranha, dar duplo twist carpado, tocar violão, mas eu não posso alegar legítima defesa da honra, né? Não posso fazer perguntas que violem a Lei Mariana Ferrer, artigo 474, e mais recentemente disse o STJ que eu não posso juntar os antecedentes da mulher unicamente com o objetivo de esculhambar a mulher no plenário do tribunal do júri. Vem o STJ e diz que o advogado ele tem a obrigação de filtrar o que o seu cliente fala para colocar no processo. E ele condenou não o homem, mas o advogado a uma indenização por danos morais nesse caso. Então, o advogado não fez o filtro necessário. E para quem advoga na área do direito das famílias, eu sou promotor de justiça, mas eu sei porque eu tenho amigos que advogam no direito das famílias, a gente sabe que é uma área que envolve muito sentimento e que, por vezes, tem cliente querendo ver sangue. Mas, gente, alguém tem que ser o adulto na sala, e nesse caso o advogado. Vem a STJ e condena por danos morais e diz que o menosprezo à condição de mulher no bojo dos processos de família é uma causa ensejadora de danos morais. Segundo caso, foi o que eu narrei agora para vocês, caso verídico também. Disputa de ação de guarda, aquela situação onde não se sabe para quem a guarda vai ser concedida, com visitação, com convívio, e etc. Pega o sujeito e começa a juntar um monte de fotos da mulher na balada, um monte de fotos da mulher na praia de biquíni, como se a pessoa fosse ir na praia usar uma burca, ou usar sei lá o que, ficar dentro de uma caverna na praia, não faz sentido nenhum isso, né? E como se as pessoas não pudessem se divertir. Então, bastante interessante, e eu sempre digo, quando eu falo sobre violência processual, acho que a primeira vez que eu falei sobre isso, até, Tânia, foi lá em Rondônia, num evento, junto com uma colega minha do Paraná, Tiziane, eu encontrei um caso, porque eu sou meio lunático por pesquisa de casos práticos, que quando o sujeito quer praticar violência processual contra a mulher, ele pratica em qualquer lugar, qualquer processo. Eu encontrei um caso de uma vara empresarial em São Paulo, Cris, que era um processo de falência. A Vanessa está rindo porque ela com certeza conhece o processo, ou conhece o caso, né? Porque ela é de São Paulo. Gente, processo de falência, qual que é uma das principais características? Complexidade. Demora para andar o processo. O advogado colocou na petição que o processo não estava andando porque a juíza e a promotora davam pareceres e decisões nos descompassos de menopausa dela. Só jogando migalhas, gente. Só jogando migalhas. Eu não teria, eu não uso essa palavra descompasso, então não teria nem por que inventar isso para você, só jogando migalhas. Gente, é um absurdo. E mais recentemente, eu tive num evento com uma professora uma professora da Unicuritiba. Eu tive num evento com uma professora da Unicuritiba e ela falou sobre essa questão do direito das famílias de gênero também, e ela trouxe um exemplo muito interessante, porque ela advoga no direito das famílias, que é o seguinte: vejam como a gente precisa, enquanto promotores, procuradoras também, né? Promotoras e procuradores, estar atento, doutora Carolina. Vara de família, mulher entra com crianças e adolescentes no processo,
a genitora entra pedindo alimentos, aquela petição inicial clássica, fixa lá os 33%, vamos dizer assim, tá? Caso clássico de direito das famílias, pode ser que exista ou não violência doméstica ali, mas vamos colocar que não existe. A partir daí, o sujeito tem maior poder aquisitivo, passou 2 meses pagando 33%, entra com uma revisional de alimentos, entra com uma ação de incidente de alienação parental, entra com uma queixa-crime por crime de calúnia, injúria e difamação. E aí depois vem o advogado conversar com a advogada da mulher e fala o seguinte: não, se vocês aceitarem reduzir os alimentos para 25%, a gente desiste de todas as outras ações. Gente, isso é violência processual, gente. Isso é instrumentalizar o sistema processual para praticar a violência de gênero. Tá? Uma coação, exatamente, né? Então a gente tem que ficar assim esperto, sempre vigilante em relação a essas coisas. Eu estou na minha promotoria e houve aqui uma desistência de 2 ações pelo homem. Mas por que houve isso? Quais são os processos em apenso? Faltam 5 minutos, tudo bem. Então eu vou passar esse enunciado aqui, que é novo do IBDFAN também, que configura a violência processual a utilização do sistema jurídico, abusiva do sistema jurídico com ingresso de diversas ações simultâneas para desgastar a imagem ou sobrecarregar a parte adversária. O IBDFAN também criou esse enunciado dia 31 de outubro de 2025, que eu vou passar de forma bem rápida, tá? A juiz das famílias pode decretar medidas protetivas de urgência, segundo o STJ, sim, desde que não seja um caso criminal, um processo de divórcio, e desde que não seja um caso envolvendo vara especializada. Tá? Eu acho que qualquer juiz deveria poder decretar medidas protetivas de urgência, mas a gente precisa de uma alteração legislativa na Lei Maria da Penha por conta disso. E agora eu vou falar sobre o tema, talvez, não vou dizer mais importante, mas que eu preparei com bastante carinho para vocês aqui também junto com os outros, que é o tema da violência vicária contra a mulher. Esse é um tema que ele está, digamos assim, ganhando corpo finalmente no Brasil. Talvez muitos que estejam assistindo esse evento pela internet ou aqui nunca tenham ouvido falar sobre violência vicária. Esse termo vicário, ele traduz a expressão de por substituição, e ele foi criado por uma psicóloga espanhola chamada Sônia Vaccaro, em um livro que se chama Violência Vicária, o golpe onde mais dói. E aí a foto é um urso de pelúcia, se eu não me engano, tá? É um livro de capa cinza. A Eileen do Rio de Janeiro me mandou uma foto esses dias do livro, inclusive. E eu tenho um texto sobre isso, em que eu trago ali um conceito, mais ou menos, que eu digo o seguinte: a violência vicária pode ser conceituada como uma espécie autônoma de violência contra a mulher, na qual as agressões são praticadas contra terceiros, geralmente as crianças e adolescentes, filhos do casal, mas com intenção de causar dor ou sofrimento a determinada vítima do sexo gênero feminino, a genitora. Então é aquele indivíduo que pratica atos contra a criança e adolescente, mas para atingir desde já a mulher. Vejam que em 2024 nós tivemos um projeto de lei sendo proposto que alargou o conceito de violência vicária da doutrina. Esse projeto não foi aprovado ainda, mas está ali embaixo, no telão, para que a violência vicária seja inserida no artigo 7º da Lei Maria da Penha. E no Brasil, infelizmente, ainda existe isso de, olha, embora o rol seja exemplificativo, é importante que esteja lá, porque ganha mais eficácia social da norma, aquela coisa toda, né? Vejam um conceito que está em tramitação na Câmara dos Deputados. A violência vicária pode ser entendida como qualquer forma de violência praticada contra filho dependente ou mesmo outro parente, e aqui vem até um alargamento maior, ou pessoa da rede de apoio da mulher visando atingi-la. Então, às vezes pode não ser nenhuma pessoa da família, mas da rede de apoio da mulher. E a gente precisa começar a trabalhar sobre isso. E eu vou mostrar para vocês porque, na minha opinião, esse é talvez o tema mais importante da minha fala aqui no evento da Copevit. Nós tivemos agora, bem recente, e bem recente mesmo, uma super novidade, uma resolução conjunta do CONANDA e do Conselho Nacional de Direitos das Mulheres, resolução número 1 de 25, em que a violência vicária ela foi conceituada expressamente. Então, nós temos um conceito normativo brasileiro de violência vicária, pela primeira vez no Brasil. Claro que esse não é um conceito legal, é um conceito de uma resolução, mas que fala, para fins dessa resolução, considera-se violência vicária de gênero a forma de violência na qual crianças e adolescentes são utilizados como instrumento para punir, controlar, retalhar ou causar sofrimento às mulheres mães ou às mulheres que exercem
funções maternas, como avós, tias cuidadoras em contexto de violência doméstica e de gênero. Vejam que aqui a resolução ela foi mais restritiva do que aquele conceito que está sendo proposto na Câmara dos Deputados, que abrange até a rede de proteção. Local de maior incidência da violência vicária, varas de família. Mas eu digo que sempre que a violência vicária é um fenômeno que ele transita entre o direito das famílias e o direito penal. Como que ela se materializa no direito das famílias? Descumprimento proposital de provimentos exarados pelo juiz. Olha, o sujeito tem que devolver as crianças todos de 15 em 15 dias às 19 horas do domingo, e ele devolve sempre às 22 horas, impossibilitando que aquela mulher, então, possa se planejar na sua noite de domingo, planejar a semana com os filhos na escola, e vai praticando atos de violência psicológica contra essas crianças, objetivando atingir aquela mulher. Afastamento forçado da mãe, como uma estratégia do agressor. Realização de atos de alienação parental. Uso do direito de guarda e de visitação ou de convívio como controle e manipulação. Essas são as consequências do direito civil. Tá? E eu sei que a gente teve alguns momentos de descontração durante a minha fala, até porque existem casos, quando a gente se depara com uma pesquisa acadêmica no âmbito da violência doméstica, que são tão tristes que qualquer pessoa sequer conseguiria imaginar, mas eles acontecem, e a gente fica surpreso, né? E eu sei que eu também fiz alguns momentos de descontração, porque faz parte da minha fala fazer isso, mas quais que são as consequências criminais da violência vicária? Violência psicológica, obviamente, que a criança ou adolescente do sexo feminino pode sofrer, e a mãe também sofre violência psicológica. Aquele crime do ECA de submissão a criança ou adolescente sob sua guarda, vigilância, a vexame. E aqui até um posicionamento bastante interessante de alguns colegas que eu venho percebendo. Só fazer um insight com outro tema e já volto para concluir. Tá? Que quando a mulher sofre violência doméstica, Carla, na frente dos filhos, eu sei que muitos de vocês sabem disso, o STJ admite exasperação de pena. Mas mais do que isso, alguns colegas têm sustentado que se a mulher liga para a polícia na frente dos filhos, se ela sofre a violência na frente dos filhos, isso também daria caracterização ao crime do artigo 232. Então, você denuncia pela lesão corporal, por exemplo, ou pela ameaça, e também pelo crime do ECA. Porque aquela criança, ao ver a mãe sofrer aquele tipo de violência, ela está sendo submetida a vexame também. Então, um posicionamento institucional bem interessante, que talvez a Copevit possa trabalhar isso nacionalmente, porque a gente sabe que aqui não é fazer excesso de acusação, não tem nada disso, mas a criança está ali, está presenciando isso, ela está sendo submetida a vexame. Maus tratos, uma coisa óbvia que decorre da violência vicária. E agora, pessoal, para finalizar minha fala, eu infelizmente preciso mostrar isso para vocês. Sei que para muitas e muitos de vocês isso não é uma novidade, porque vocês acompanham o que acontece no Brasil. Eu tive a oportunidade de conversar hoje no café da manhã um pouco com a Verônica, com a Carla, sobre alguns casos que aconteceram. Ontem, quando cheguei no hotel, encontrei a Ana Carolina também, a Dalgisa, estavam ali na recepção. Gente, o que está acontecendo no Brasil em matéria de violência vicária, Cris, é isso daqui. Primeira reportagem maio de 20, todos os casos de 25, tá? Todos os casos de 25, nenhum caso antigo. Homem não aceita fim do relacionamento e mata filho de 3 anos. Informações iniciais apontam que ele não aceitava o fim do relacionamento com a mãe do menino. O caso aconteceu no sábado, 24 de maio, no Metrópole. Fiz uma loucurinha, diz pai em áudio depois de jogar filho na ponte do Rio Grande do Sul. Esse é um caso de uma cidade chamada São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, então eu conheço essa cidade. Segundo a polícia, o crime foi praticado por vingança, para atingir a mãe da criança. Então vejam, claro que aqui nós estamos falando de homicídios, de feminicídios, de crimes dolosos contra a vida. Mas a motivação desses crimes dolosos contra a vida, Denise, é uma motivação envolvendo um contexto de violência vicária. Pai que matou o filho de 4 anos para se vingar da ex pega 52 anos de prisão. Pai mata filho com um tiro na cabeça para se vingar da ex e diz está morto. As autoridades apontam que a motivação para o crime seja vingança contra a ex-companheira por não aceitação do fim do relacionamento. Vejam, todas as notícias de 2025. Então, como esse fenômeno da violência vicária, ele ainda é pouco trabalhado diante da magnitude, da gravidade e da escalada que isso está acontecendo.
Claro que a gente tem que fazer isso de forma intransigente, defender as mulheres no plenário do júri em caso de feminicídio e postular a maior pena possível. A Carla estava comentando comigo de um caso que houve recentemente que uma mulher teve que ter tido os membros inferiores amputados, que um caso que viralizou agora há pouco, né? Claro que a gente tem que, de forma responsável, promover a acusação profissional mais dura possível a esses homens autores de feminicídio. Mas a gente também não pode se esquecer que esse contexto de gênero que envolve a violência vicária está produzindo a morte de crianças e de adolescentes, principalmente de crianças. Na maioria desses casos aqui que eu citei, são filhos de 3, 4, 5 anos. Eu sei de que muitas de vocês têm filhos nessa idade. Eu agora tenho um filho de 1 ano e 3 meses. Então, esse é um estado de coisas que está acontecendo no Brasil. E que se a gente não começar a falar sobre esse assunto com a seriedade que ele merece, talvez mais crianças continuem perdendo as suas vidas. Muito obrigado.